Bom dia, hoje nós iremos apresentar o tratamento de dor crônica, feito pelo Maria Beatriz Oliveira, Maria Eduarda Reis, Rodrigo Martins e Tereza Chaib. Eu, Maria Eduarda, vou iniciar a apresentação. Então, a dor crônica, ela pode ser definida de várias formas, como a dor com mais de 3 meses de duração, ou com mais de 6, ou aquela que se estende além do período esperado de cicatrização, ou que persiste mesmo na ausência de alguma lesão. Ela pode ser definida também, como dor crônica, quando a sensação não for um indicador preciso de alguma lesão física. O desconforto ou aversão à sensação deverá ser descrita precisamente por um problema real acompanhado de dor. E essas sensações, propriamente ditas, elas podem ser traduzidas no encéfalo de maneiras que produzem uma ampla variedade de emoções. E aí essas concepções e emoções produzem comportamentos reativos que indivíduos que sofrem dor crônica frequentemente incluem redução de atividades físicas, isolamento social e comportamentos evasivos que aprofundam o sofrimento. Dando continuidade, essas pesquisas recentes elas mostram sobre as bases neurológicas da dor mudaram completamente a concepção de dor. Ou seja, a dor, ela podendo ser aguda ou crônica, tem sido normalmente interpretada como aspecto do sistema somatosensorial. Ou seja, elas podem ser por estímulos nociceptíveis, que atingem receptores específicos da dor, com lesões nervosas, que é a dor neuropática, criam impulsos periféricos, que são transmitidos ao longo de distintas vias espinotalâmicas e anterolaterais da dor, e que também são percebidos por seus aspectos discriminativos, tanto a localização como a intensidade. E aí, durante as últimas décadas de pesquisa sobre a dor, ampliaram essa visão e aprofundaram os conhecimentos da dor e sua regulação. Outro aspecto que foi levado em consideração durante o capítulo foi sobre a psicologia da dor. E vai justamente nesses estudos os testes de perfil da personalidade psicológica que costuma descrever os pacientes com dor crônica como indivíduos que demonstram preocupação exagerada com os sentimentos do corpo, desenvolvendo sintomas corporais em resposta ao estresse e com frequência, que não conseguem reconhecer o seu próprio estado emocional. Como a gente tem como, por exemplo, a depressão, Ou são muito exigentes e queixosos. E além disso, alguns estudos clínicos eles também mostraram que é possível melhorar esses atributos psicológicos com a atenuação da dor, pois são consideradas consequências da dor crônica, não são como seus antecedentes e preditores. E como eu falo de depressão, durante o capítulo ele comenta, que é mais comum em pacientes com dor crônica do que em controles saudáveis, sendo que a dor é o mais comum em pacientes deprimidos do que em indivíduos não deprimidos. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que a depressão seja frequentemente negligenciada em pacientes com dor, já outros enfatizam que a depressão é uma consequência, não antecedente da dor crônica. E além disso também tem o desconforto de queixa de sintomas físicos associados à depressão e ansiedade, humor depressivo, a somatização. São situações que implicam essa transição de dor lombar crônica para dor lombar crônica, que é um tipo. E também com frequência nos casos em depressão com a comorbidade da dor crônica. Ambas elas são consideradas como uma dupla que exige a aplicação de terapias combinadas, embora as revisões sistemáticas não tenham encontrado evidência alguma de que os antidepressivos sejam mais eficazes para o tratamento de dor lombar crônica que a administração de placebo. E existe essa distração da dor. Essa distração da dor é justamente um estilo de enfrentamento da dor, que geralmente é utilizado por muitos pacientes. Um exemplo clássico disso é a música, como distração, que busca mudar o foco da atenção da dor para outro objeto ou sensação, que pode ser benéfico ou mal adaptativo, dependendo do paciente, como ele vai, se adaptar a esse foco. Também tem o enfrentamento da dor crônica, que é por meio da distração.
E aí ele busca, por meio de, como eu já falei antes, focar em outros objetos. E também ignorar a dor, que é tipo o enfrentamento adaptativo que busca a anulação do sentimento da dor, podendo produzir dor crônica por sobrecarga física. E aí a gente também pode, observar as terapias de movimento. A terapia física ocupacional, por exemplo, é uma método de terapia física que ensina-os a administrar suas próprias habilidades, ajudando a aprender e a agir dentro das restrições impostas pelas limitações de suas capacidades. E os terapeutas vão justamente trabalhar os pacientes com dor crônica que acabam descobrindo, sua superação do padrão de temer ou evitar dor e do padrão cognitivo de catastrofismo, que é muito importante. Também exercícios aeróbicos, que reduzem inflamações crônicas e melhoram o estado de humor e aumentam a resistência à mobilidade. O Tai Chi e Yoga, que é um desenvolvimento de resistência muscular, afeto positivo, redução na catastrofismo e melhoria da autoeficiência são produtos dessas práticas. A técnica de estimulação também é um dos métodos utilizados justamente para evitar período de atividade excessiva ou falta de atividade, e assim vai mediar previamente as tarefas e planejar o seu tempo, se despedindo em cada atividade. Outras terapias que são utilizadas são as intervencionais. Podem ser utilizados tipos de intervenção mecânica ou cirúrgica, dependendo da fonte específica da dor de um determinado paciente. Também pode ser usada em injeções de esteroides, nas articulações, como tratamento de artrite, na maioria das articulações média e grande parte do corpo. As injeções plantam gatilhos que têm como alvo da tensão muscular e a liberação de anestésicos locais, justamente úteis, para reduzir a dor. Também a ablação nervosa, que é uma opção dos casos que é possível rastrear a dor do paciente até um único nervo ou plexo nervoso. Nas situações em que não for possível tratar a dor, é possível, por exemplo, as bombas de infusão de medicamentos intratetrais ou estimuladores neuronais implantados na medula espinhal, se garantem algum alívio, para o paciente. E outro tipo de as terapias complementares. Nós temos a massagem terapêutica. A massagem é uma terapia muito antiga que vai utilizar uma gama de variedades técnicas, como compressão, fricção, deslizamentos, toques leves, massagem, elevação, movimento, mobilização e vibração. E aí, isso tudo é resultado de estudos que viram que a massagem terapêutica, ela diminui o efeito da ansiedade. E além disso, ela melhora a sinalização da biogênese mitocondrial, além de diminuir o estresse celular causado por lesões em miofibras, Porque essas lesões, elas são causadas pelos pró-inflamatórios, que são as interleucinas, fatores de necrose tumoral alfa. Então, a massagem, ela consegue neutralizar esses fatores, melhorando essa sinalização. E agora a gente vai falar um pouco sobre dor crônica, A dor crônica, ela é uma dor que ela vem a longo prazo e ela tem que ser tratada. E algumas vezes ela pode ser curada. Então, o objetivo principal da terapia é o tratamento e o enfrentamento, em vez de uma obliteração total dessa dor. Os pacientes que têm expectativas realistas em relação ao tratamento dessa dor, eles tendem a apresentar melhores resultados do que os outros pacientes. Então, esses programas para tratar essa dor, ela é bem mais eficaz quando eles vão enfatizar isso ao paciente, Ressaltar essa sensação de autoeficiência, de confiança, que ele é capaz de enfrentar aquela dor. E aí aqui a gente tem algumas considerações, porque, por exemplo, em relação à dor aguda, que ela pode ser medida de forma adequada, com auxílio até de escalas numéricas ou de escalas visuais, a dor crônica, ela exige ferramentas bem mais complexas, E
a gente vai ver que o tratamento dessa dor crônica, além de focar na redução dessa dor, ela também tem como meta melhorar os aspectos funcionais. E alguns exemplos de ferramentas para medir a dor e o seu impacto sobre essa funcionalidade vão incluir a escala da dor, do prazer e das atividades em geral ou o inventário breve da dor. De maneira geral, a dor e a funcionalidade elas têm que ser analisadas na fase inicial e em intervalos regulares durante o progresso do tratamento. Aí aqui a gente vai ver aqui a escala da dor, né? Que a gente pergunta ao paciente, pede para ele falar, por exemplo, de 0 a 10, qual é o nível dessa dor, né? Que descreve melhor a dor nessa última semana. Ou então, qual é o número que descreve melhor como é que a dor interferiu em seu prazer de viver durante a última semana. Qual é o número, né, nessa escala que melhor descreve como foi que a dor interferiu em sua atividade em geral. Então, a gente vai perguntando em relação a esses acontecimentos, como é que a dor interferiu nas atividades dele, o prazer, né? E aqui a gente tem um inventário da dor, que a gente entrega ao paciente, é um formulário bem assim resumido, para ele marcar e nos auxiliar a entender mais essa dor. Por exemplo, a gente pergunta aqui, na pergunta número 1, durante a última semana, se ele teve alguma dor. Bom, e aqui a gente tem um inventário resumido da dor. É um formulário bem abreviado em que o paciente mesmo ele vai responder, nos auxiliando a entender essa dor crônica. Por exemplo, na pergunta número 1, é se na última semana ele teve alguma dor diferente daquelas habituais, como uma dor de cabeça ou uma dor de dente. Aí aqui no 2, ele pode marcar um X nas zonas que ele mais sente dor. Aí aqui a gente tem uma escalazinha numérica, né? Para ele marcar, fazer um círculo no número que identifique o grau máximo da dor que ele sentiu na última semana. O 4 é a dor mínima que ele sentiu durante a outra semana. Para poder a gente compreender como é a dor desse paciente. E aí a gente tem algumas terapias farmacológicas, né? Ou seja, os medicamentos eles vão nos ajudar a reduzir essa dor. E aí, visto que reduz entre 20% a 50%, dependendo do tipo de dor e também do medicamento. E esses medicamentos, eles agem de forma isolada nesse tratamento da dor crônica. Aí aqui a gente pode ver alguns medicamentos que são utilizados para essa dor, como por exemplo paracetamol, os medicamentos que eles são anti-inflamatórios não esteroidais, né, que a gente tem ibuprofeno, naproxeno. E aí a gente também tem outros medicamentos que eles são até mesmo anticonvulsivantes, como a gabapenina, a pregabalina, carbamazepina. Enfim, eles vão auxiliar nesse tratamento de dor crônica, promovendo um melhor conforto ao paciente. Aqui a gente vê mais medicamentos, né? Por exemplo, antidepressivos, relaxantes musculares, anestésicos, opioides, né? Que a gente tem até mesmo morfina, codeína. Os inibidores da reabsorção de serotonina e noradrenalina, que a gente tem a duloxetina, são muito utilizados para diminuir esses efeitos colaterais que os pacientes sentem devido a essa dor crônica. Nos últimos 15 anos, né, esses medicamentos eles foram mais utilizados para tratar essa dor crônica, como por exemplo os opioides, né? E aí houve também um aumento acentuado no número de mortes pela prescrição de doses excessivas de opioides e na incidência de dependência desses medicamentos. Então, assim, na maioria dos casos, embora seja uma realidade, o risco de desenvolver uma dependência ainda é baixo de opioides prescritos. Além disso, algumas pessoas com dependência pré-existente se apresentam para uma consulta afirmando que estão sentindo dor e na tentativa de tratar dor, o responsável pela prescrição do medicamento contribui para a adicção e isso é gravíssimo. Então, assim,
Estudos, eles mostram que até 60% dos pacientes que recebem prescrição de opioides, eles não tomam o medicamento de acordo com as instruções do médico e acabam tendo efeitos adversos desse medicamento. Alguns opioides prescritos para tratamento da dor, eles são administrados ou vendidos a pessoas para as quais o medicamento não foi prescrito. E isso contribui de forma para uma epidemia nacional de overdose de opioides, por isso que a gente vê que isso é grave. E além disso, por causa desses acontecimentos, foram descritas orientações para fazer uma prescrição segura desses medicamentos, especialmente os opioides. Então, o objetivo dessas orientações era diminuir o risco de overdose com o uso indevido desses opioides e ajudar os médicos a identificar sinais de que os pacientes eles poderão se prejudicar com o uso dessas medicações. E aí a gente vai ver mais à frente essas orientações. Bem, dando continuidade ao tratamento de dor crônica em relação às terapias farmacológicas, estudos mostram que até cerca de 60% dos pacientes que recebem prescrição de opioides, eles não tomam o medicamento de forma correta. Então, alguns desses opioides que são prescritos para o tratamento da dor, eles são administrados ou vendidos para pessoas que o medicamento não foi prescrito, contribuindo de forma significativa para a epidemia nacional de overdose de opioides. Então, por esse motivo, foram desenvolvidas orientações específicas para a prescrição segura desses opioides. E o objetivo principal dessas orientações é diminuir o risco de overdose com o uso indevido desses opioides e ajudar os médicos a identificar sinais de que os pacientes poderão se prejudicar com o uso desses medicamentos. Então, quais são essas orientações? Primeiro, fazer um diagnóstico claro da causa da dor, aplicar tratamento não opioide em primeiro lugar, incluindo abordagens não farmacológicas. Tem que fazer também a avaliação dos benefícios em relação aos danos, que é a base inicial das terapias com opioides, cuja reavaliação deverá ser feita ao longo de todas as terapias. As terapias elas devem ser interrompidas nas situações em que os danos não justificarem os benefícios. Todos os pacientes eles devem receber o termo de consentimento informado sobre os riscos do uso dos opioides. E nos casos de dor crônica, a terapia à base dos opioides deve ser iniciada com um teste de 3 meses e não com um compromisso de longo prazo. E se a funcionalidade e a dor não melhorarem, ou se houver sinais de uso indevido, o uso de opioides deve ser descontinuado. No início de uma terapia, as metas funcionais mensuráveis devem ser definidas pelo paciente e pelo médico. O paciente ele deve ser reavaliado periodicamente com documentação da dor, da funcionalidade e do progresso em relação às metas. Nos casos em que não houver melhora alguma nessas áreas, é recomendado não insistir na terapia com opioides. Recomenda-se fazer o monitoramento regular dos comportamentos anormais, incluindo exame de urina para a detecção de drogas. Os pacientes com alto risco de uso indevido, como indivíduos com história de transtorno de uso de substâncias ou de doenças psiquiátricas, eles devem ser monitorados rigorosamente com visitas frequentes e exame de urina para a detecção de drogas. Os pacientes que apresentarem comportamento anormal relacionado ao uso de medicamentos, como solicitações frequentes de reposição do medicamento ou solicitação de prescrições para vários médicos, eles devem ser avaliados com muito cuidado para verificar a convivência de continuar o fornecimento de prescrições médicas. Este tipo de comportamento é um sinal de que as prescrições estão contribuindo para uma patologia psicológica e social, e nessa hipótese deve-se interromper a prescrição de medicamento. O aumento repetido das doses deve ser revisto para permitir a avaliação da reação risco-benefício. A escalada das doses pode ser um sinal de hiperalgesia induzida por opioides, de dor que não reage aos opioides ou uso inadequado dos opioides. Ou seja, os opioides eles são usados em grande quantidade que atrapalham na eficácia do seu tratamento. E a retirada gradual desses opioides é imprescindível no caso de pacientes que apresentarem comportamento anormal persistente relacionado ao uso desses medicamentos, abuso ou uso indevido de medicamentos, ou que não apresentarem progresso algum em relação às metas estabelecidas. E por fim, os médicos que tratarem de pacientes com opioides por tempo prolongado devem aplicar também intervenções psicoterapêuticas e terapias interdisciplinares. Em relação às terapias com base psicológica,
Independentemente do fato de a dor de um paciente específico ter origem no sofrimento psicossocial, o resultado inevitável será esse tipo de sofrimento. Por isso, quase todos os pacientes com dor crônica se beneficiam das intervenções psicossociais. Existem evidências de que essas terapias diminuem a intensidade da dor, melhoram a funcionalidade e a qualidade de vida e reduzem a depressão. A seguir, vai ser apresentada uma lista de intervenções psicossociais para a dor crônica com base em evidências. Então, temos o suporte ao autogerenciamento, que em vários aspectos a dor crônica é análoga a outras enfermidades crônicas. A grande expectativa é que o aumento ou a redução do nível da gravidade, sendo que o grau de tolerância dos pacientes em relação à enfermidade está associado à responsabilidade que assumirem pelo seu gerenciamento. Os programas de suporte ao autogerenciamento podem se apresentar de formas diferentes. Alguns programas têm a forma de classes que ensinam os pacientes a fazer exercícios, praticar técnicas de distração e plenitude mental, aplicar práticas de relaxamento muscular e desenvolver habilidades de comunicação, enquanto outros programas envolvem orientadores com a função de ajudar os pacientes a controlar a dor em casa, e ainda outros abrangem grupos de suporte conduzidos por programas da faixa etária dos pacientes. Ainda no suporte ao autogerenciamento, então, comprovadamente, cada um desses programas diminui a dor, e alguns deles melhoram a funcionalidade e reduzem a incapacidade. Os componentes básicos de um programa de autogerenciamento incluem treinamento da administração de medicamentos, gestão emocional, incluindo educação sobre o papel da raiva e da depressão e estratégias para controlar emoções difíceis, gestão de suporte social, incluindo treinamento em comunicação e estratégias para maximizar o suporte social, a gestão do sono, incluindo treinamento de higiene no sono e discussão sobre o impacto do sono na dor, práticas de enfrentamento da dor, incluindo distração, relaxamento muscular, visualização, medicação e exercícios respiratórios. Em relação à terapia cognitivo-comportamental, há uma sobreposição significativa entre a terapia cognitivo-comportamental e os programas de suporte a autogerenciamento. Com frequência, as duas técnicas ocorrem simultaneamente. A terapia cognitivo-comportamental se fundamenta na compreensão de que os pensamentos e as crenças habituais, ou cognição, mudam o comportamento dos pacientes, de forma que passam a ser produtivos ou destrutivos. A meta principal da terapia é ajudar os pacientes a identificar os padrões de pensamento destrutivo e aprender a gerar padrões de pensamento mais construtivo. De maneira geral, o foco dessa terapia é reestruturar a relação do paciente com a dor, ou seja, orientar o paciente como passar de uma vítima indefesa para um agente ativo, aprender a usar as habilidades de autogerenciamento como ritmo, relaxamento e solução de problemas, promovendo autoconfiança e esperança. No nível neurológico, essa terapia é favorável à conectividade neural associada ao aprimoramento do controle cognitivo executivo. Essa terapia pode ser aplicada nos contextos grupal e individual. Eu sou a Maria Beatriz e eu vou falar, dando procedência à apresentação, falando de um tratamento de dor crônica, onde a gente tem terapias com bases psicológicas, que são chamadas terapias cognitivas comportamentais, onde a gente tem a grupal e a individual. Vamos falar um pouco sobre a grupal, que é a terapia em grupo, que tem a vantagem de fornecer suporte social aos pacientes socialmente isolados, além de aumentar o acesso a programas que permitem que os médicos atendam vários pacientes simultaneamente. Na individual, a terapia ela tem a vantagem de ser adaptada às necessidades específicas de cada paciente e provavelmente ela vai ser a mais adequada para a aplicação em indivíduos com fisiopatologias comitantes significativas. No tratamento, continuando sobre o tratamento de dor crônica, a gente vai ter outras terapias com bases psicológicas, que é a terapia de aceitação e de comprometimento. A terapia de aceitação e do comprometimento, conhecida como TAC, distingue-se da terapia cognitiva comportamental, no sentido de que ensina a aceitação e apenas notifica a situação atual de determinado paciente, incluindo dor e sofrimento.
Ela ensina os pacientes a separar a percepção da dor dos respectivos pensamentos e emoções, porém não os ajuda a tentar controlar essas reflexões e esses sentimentos. A distração em relação à dor ela é vista como uma forma de prevenção experimental e mal adaptativa, ao passo que se considera adaptativa a discriminação consciente dessa dor. Comprovadamente, ela é eficaz no tratamento de dor crônica, transtornos relacionados à substância e transtornos auditivos, além dos de ansiedade por meio da redução dos fatores de riscos psicológicos da dor crônica, ou seja, catastrofismo, atitude de evitar o medo e perspectiva de maus resultados. E a gente vai falar de outra terapia, que é a mindfulness. A mindfulness se caracteriza por uma consciência, compreensiva e imparcial do momento atual. Os pacientes treinados na técnica de mindfulness aprendem a minimizar os fatores agravantes narrativos e emocionais da dor e a experimentar apenas as sensações físicas de dor como mais neutras e discriminadas, e menos como sensações físicas com forte carga pessoal, em vez de se distraírem com reflexões sem foco. A meta principal é aprender a separar e criar espaço entre a sensação de dor e a reatividade emocional e mental, subsequente, que em geral é a fonte de grande parte do sofrimento das pessoas, que a dor faz parte da vida e o sofrimento é opcional. A outra terapia é a imunoterapia imaginário conduzido. A imunoterapia inicia com a indução de um estado profundo de relaxamento. Os pacientes familiarizados com relaxamento podem fazer autoindução ou poderão ter a indução orientada por um imunoterapeuta. O imunoterapeuta, logo após a indução do estado de relaxamento, conversa com o paciente e faz sugestões úteis para o imaginário, para estruturas cognitivas ou para narrativas que facilitam o desenvolvimento de comportamentos mais produtivos ou de cognições sobre a dor pelo paciente. Por exemplo, um paciente com dor no ombro deve ser orientado a sentir o relaxamento da mão e assim ficar confortável, ou a visualizar o realinhamento dos ossos e dos músculos do ombro de uma forma saudável e confortável. A autoterapia é a biofeedback, O biofeedback se refere a uma variedade de sistemas cuja finalidade é dar ao paciente o feedback visual e direto dos processos físicos internos. Vai tratar-se de um dispositivo que vai poder ser utilizado para proporcionar o retrocontrole sobre a tensão muscular em músculos-alvos, frequência cardíaca, frequência respiratória, terapeuta ou condutância da pele. A meta principal é poder desenvolver a consciência desses fenômenos fisiológicos interoceptivos mais sutis, de modo que possam ser controlados diretamente pelos pacientes de uma forma voluntária. Portanto, o biofeedback vai ajudar os pacientes a aprender a relaxar física e psicologicamente, sendo comprovado que é um método eficaz para o manejo de condições doloridas, em particular cefaleias crônicas. Agora vamos falar de terapia de movimento, onde a gente tem a terapia física e ocupacional. A metaterapia física e ocupacional é ensiná-los a administrar suas próprias habilidades e ajudá-los a aprender a agir dentro das restrições impostas pelas limitações de suas capacidades. Os terapeutas que trabalham com pacientes com dor crônica acabam descobrindo que a superação do padrão de temer ou evitar a dor e do padrão cognitivo de catastrofismo é muito importante. Temos também os exercícios aeróbicos, que eles vão reduzir as inflamações crônicas e melhorar o estado de humor, e além de aumentar a resistência e a mobilidade. A Tashi Yoga, que é o desenvolvimento da resistência muscular afeto positivo, redução na catastrofismo e melhoria na autoeficiência são produtos dessa prática. Técnicas de estimulação, evitam períodos de atividade excessiva ou de falta de atividade e vão ensinar a medir previamente as tarefas e ajudar como a planejar o tempo a ser despendido em cada atividade. Vamos falar agora das terapias inversionais, onde existem vários tipos dessas intervenções mecânicas ou cirúrgicas, dependendo da fonte específica da dor de um determinado paciente. Injeções de esteroides nas articulações são eficazes no tratamento de artrite e podem ser aplicadas na maior parte das articulações de médio e grande porte do corpo. As injeções em pontos de gatilhos que tenham como alvo a tensão muscular e a liberação com anestésicos locais provavelmente vão ser úteis para o uso em pacientes com dor miofacial crônica. Os anestesiologistas e os fisiatras conseguem desativar os nervos antingínicos por meio de bloqueios nervosos. Às vezes, a ablação nervosa é uma opção, nos casos em que for possível rastrear a dor de um paciente até um único nervo ou plexo nervoso.
Nas situações em que não for possível tratar a dor, as bombas de infusão de medicamentos intratecais ou intraestimuladores neurais implantados na medula espinhal vão garantir algum alívio aos pacientes. Terapias complementares, a gente tem a acupuntura, que é a inserção e estimulação manual ou elétrica de agulhas finas com calibre de 30 ou mais, em pontos que vão ser específicos, definidos anatomicamente e escolhidos de acordo com os fundamentos diagnósticos da medicina chinesa tradicional. A gente também tem aqui a terapia de quimioprática e terapia osteopática manipulativa. Terapeutas, quiropráticos e osteopatas treinados em terapia manual são 3 profissões que têm capacidade para aplicar uma grande variedade de técnicas de movimentação e manipulação em pacientes com dor musculoesquelética, reunidos sob o título de terapia manual ou de medicina manual, nas situações em que essas técnicas forem aplicadas por médico. Esses profissionais eles são bem treinados nas habilidades de palpação para poder diagnosticar disfunções musculares, faciais e articulares, assim como para avaliar a funcionalidade da coluna em níveis segmentares. Além das várias técnicas de manipulação leve nos tecidos moles, podem aplicar impulsos de manipulações de alta velocidade e baixa amplitude em segmentos da coluna e nas articulações facetárias individualmente. Agora falando sobre a massagem terapêutica. A massagem é uma terapia muito antiga que utiliza uma grande variedade de técnicas, como compressão, fricção, deslizamento, toque leves, preensão, massagem, elevação, movimento, mobilização e vibração. Uma meta-análise de vários resultados de estudos de massagem terapêutica descobriu que esse tipo de terapia produz, sem dúvida alguma, o maior efeito na redução da ansiedade. A massagem melhora a sinalização da biogênese mitocondrial e diminui o estresse celular causado por lesões em miofibras, por melhorar a neutralização da produção dos pró-inflamatórios, que é o TNF-alfa mais IL-6, e da fosforilação da proteína 27 por choque térmico. E aqui a gente tem as nossas referências da apresentação. E é isso. Muito obrigada.